Meus amigos e irmãos que me acompanham nas redes sociais, lá no nosso portal gospelnoticias.com.br e aqui mesmo no YouTube, onde publicamos vídeos muitas vezes de denúncias envolvendo a Igreja Mundial, seja de pastores, bispos e até mesmo de alguns fiéis que acabam aprontando dentro da instituição. Mas muitas vezes nós somos arrebentados nos comentários dos vídeos que publicamos referente a esses assuntos. As pessoas não acreditam que aquilo que muitas vezes trazemos é possível acontecer dentro da Igreja Mundial. E nisto elas acabam nos atirando pedra. Mas o caso que eu vou trazer para vocês é o testemunho de uma pastora que estava dentro da Igreja Mundial. Ela e o seu marido atuavam lá, tratando-se de ele pastor, ele obreira ou missionária, como assim é chamado as pessoas que estão na direção da Igreja Mundial. Ela mesmo fala que existe uma idolatria violenta dentro da Igreja Mundial dos próprios fiéis e até mesmo dos bispos, rasga-saco, puxa-saco do apóstolo Valdemiro Santiago. Inclusive ela fala que existe uma distribuição de objetos como se fosse o próprio objeto de fé. O Cristo ali acaba sendo deixado de lado, aonde muitos já viram na internet aí a questão do tijolinho, da caneta, de pegar a roupa, levar lá para o Rio Jordão e fazer o batismo da roupa. Lembra dessa história da capa abençoada, que ele escrevia o nome das pessoas e levava lá para o Rio Jordão para lavar, mas aquilo não custava barato para os fiéis. Na época era R$1.000 para ter o seu nome escrito naquela túnica abençoada que ele ia lavar lá no Rio Jordão. Então existe sim, senhor, essas coisas macabras dentro da Igreja Mundial, onde as pessoas acreditam que ele é o próprio Deus, induzindo a pessoa a ter mais fé num objeto do que propriamente naquele que deveria ser louvado, ter toda a honra e toda a glória, que seria Jesus Cristo e o próprio Deus a quem supostamente ele prega. No vídeo que eu vou soltar para vocês da obreira Nívia, vocês vão perceber que essas coisas nunca foi problema nosso, que nós nunca trouxemos mentiras para vocês. Vocês acompanham a partir de agora aí o testemunho dela, que ela viveu lá dentro da Igreja Mundial e ela está relatando o que ela viveu lá de forma assim até meia que análoga à escravidão. Percebam vocês aí no conteúdo. Você consegue ver essa foto? Essa foto sou eu e o meu esposo quando fazíamos parte da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não estou aqui para denegrir a imagem do templo da Congregação Mundial, mas eu estou aqui para dizer a minha experiência, o que eu passei e o que muitos estão passando. Alguns têm coragem de tomar uma decisão e sair. Outros, mesmo enxergando a verdade, não conseguem porque estão dependentes de uma casa para morar e de um salário pastoral. Para você que não sabe, a maioria desses grandes templos religiosos, quando alguém entra como um pastor, trabalha de forma integral nessa congregação. Ou seja, não pode ter um trabalho secular. Essa pessoa não pode ter um ofício por fora. Ela tem que estar disponível o tempo inteiro para aquela denominação e recebe salários. Pastores recebem salário mínimo ou um pouquinho a mais. Bispos já recebem um valor mais elevado. E é assim que funciona. Eles recebem casa para morar. Muitos recebem carro. Outros passam humilhações terríveis. Passam até necessidade. Ou só não passam fome porque os fiéis ajudam. Nessa época eu era nova na fé, mas sempre amava as coisas do Senhor. E eu me dedicava como obreira muito para estar ali, porque eu fazia de fato para o Senhor. Mas eu comecei a enxergar coisas que não estão na Bíblia nesse lugar. A começar pela grande idolatria que a maioria dos fiéis e pastores e missionários e pastoras tem pelo líder da igreja. E em seguida, você está pensando que essa farda de obreiro aqui é dada pela igreja? Não. Você paga. E paga caro por um pedaço de pano que não vale nada. Fora isso, são distribuídos adereços, amuletos no templo, fazendo com que os fiéis se apeguem a isso, achando que a fé, que o milagre vai acontecer através disso. Eu quero deixar muito claro, não estou aqui generalizando, existem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Porém, estão acostumados com o sistema, sabem que é errado, se incomodam com o que está acontecendo, mas não têm coragem de sair, não conseguem deixar. Por quê? Porque recebem salário e têm moradia.
Que é triste isso é. Graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos e me fez enxergar biblicamente que Ele não está nesse tipo de coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não quer que a gente deposite a nossa fé em circunstâncias, em amuletos, em objetos. E não coloque-o na parede, mas 100% nele. Devemos viver a palavra, devemos seguir a palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a idolatria tem tomado conta do coração de muitos cristãos. E o que fazer? Continuar insistindo na pregação da palavra. Talvez você discorde de mim, talvez você me critique aqui, mas eu peço para que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar a verdade. Assim como os meus olhos foram abertos, eu creio que na sua vida acontecerá o mesmo. Umas dessas idolatrias e desses objetos macabros, aonde ele acaba levando para as pessoas como objeto de fé, é a subida dele no monte. Agora, uma situação assim, gente, que é totalmente descabida. Ele escreveu o nome das pessoas que dão dinheiro para ele, pôs nas costas uma lapa de um cartaz e diz que é um livro, subindo uma ladeira. Agora todos sabem que Jesus subiu uma ladeira carregando o peso dos nossos pecados. E agora ele sobe feliz, carregando o peso dos dízimos que os fiéis têm dado para ele. E se for pôr em sacos, nem ele consegue carregar tudo subindo o tal monte aí que ele subiu. Confira aí um trecho do vídeo que foi gravado e soltado aí nas redes sociais dessa tamanha tramóia que mais uma vez passa a ser um objeto de fé, deixando o próprio Cristo de lado, aonde ele deveria ser o centro de tudo isso, mas acaba não sendo mais o centro de nada, a não ser o dinheiro e os objetos que ele distribui dentro da igreja. Aí vem o apóstolo, a bispa Mauri, com o livro Filhos de Abraão, o apóstolo levando o livro dos dizimistas. Agora seja fiel dizimista, porque há um preço, há um sacrifício da carne, mas é preciso que você corresponda com Deus, que você entenda. Você consegue ver essa foto? Essa foto sou eu e o meu esposo quando fazíamos parte da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não estou aqui para denegrir a imagem do templo da Congregação Mundial, mas eu estou aqui para dizer a minha experiência, o que eu passei e o que muitos estão passando. Alguns têm coragem de tomar uma decisão e sair. Outros, mesmo enxergando a verdade, não conseguem porque estão dependentes de uma casa para morar e de um salário pastoral. Para você que não sabe, a maioria desses grandes templos religiosos, quando alguém entra como um pastor, trabalha de forma integral nessa congregação. Ou seja, não pode ter um trabalho secular. Essa pessoa não pode ter um ofício por fora. Ela tem que estar disponível o tempo inteiro para aquela denominação e recebe salários. Pastores recebem salário mínimo ou um pouquinho a mais. Bispos já recebem um valor mais elevado. E é assim que funciona. Eles recebem casa para morar. Muitos recebem carro. Outros passam humilhações terríveis. Passam até necessidade. Ou só não passam fome porque os fiéis ajudam. Nessa época eu era nova na fé, mas sempre amava as coisas do Senhor. E eu me dedicava como obreira muito para estar ali, porque eu fazia de fato para o Senhor. Mas eu comecei a enxergar coisas que não estão na Bíblia nesse lugar. A começar pela grande idolatria que a maioria dos fiéis e pastores e missionários e pastoras tem pelo líder da igreja. E em seguida, você está pensando que essa farda de obreiro aqui é dada pela igreja? Não. Você paga. E paga caro por um pedaço de pano que não vale nada. Fora isso, são distribuídos adereços, amuletos no templo, fazendo com que os fiéis se apeguem a isso, achando que a fé, que o milagre vai acontecer através disso. Eu quero deixar muito claro, não estou aqui generalizando, existem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Porém, estão acostumados com o sistema, sabem que é errado, se incomodam com o que está acontecendo, mas não têm coragem de sair, não conseguem deixar. Por quê? Porque recebem salário e têm moradia. Que é triste isso é. Graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos e me fez enxergar biblicamente que Ele não está nesse tipo de coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não quer que a gente deposite a nossa fé em circunstâncias, em amuletos, em objetos. E não coloque-o na parede, mas 100% nele. Devemos viver a palavra, devemos seguir a palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, onde a idolatria tem tomado conta do coração de muitos cristãos. E o que fazer? Continuar insistindo na pregação da palavra.
Talvez você discorde de mim. Talvez você me critique aqui. Mas eu peço para que o Senhor abra os seus olhos para você enxergar a verdade. Assim como os meus olhos foram abertos, eu creio que na sua vida acontecerá o mesmo.